Amazônia sempre foi vista como uma espécie de anexo do Estado brasileiro, né? Com problema de serviços do Estado mesmo. Sempre uma região muito distante e por um determinado momento também teve um grande estímulo à ocupação para conquistar a floresta, né? Então, a gente viveu nesse modelo por muito tempo. Eu queria perguntar como é que a senhora, nascida, criada na floresta, consegue enxergar isso em perspectiva durante a sua vida? Acho que olhar para a Amazônia é olhar para uma parte de nós ainda desconhecida, mas que está dentro de cada um de nós, pelo que ela representa. E eu diria que, ainda que isso seja verdade, de que durante muito tempo essa visão de uma Amazônia distante, de uma Amazônia fora, ou de uma parte do Brasil fora da Amazônia, eu acho que tem mudado de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. E eu digo isso com um misto de tristeza por essa apartação que ainda remanesce, mas também com muita esperança e alegria de verificar que isso está mudando. Nós estamos aqui e boa parte das falas estão sendo sobre a Amazônia. Nós estamos fazendo esse TEDx na Amazônia. E isso é uma apropriação territorial, simbólica e em todos os níveis da Amazônia. Não por acaso, a Amazônia foi o primeiro bioma a figurar na Constituição de 88 como patrimônio da União. E isso feito pelo constituinte originário. Depois veio a Mata Atlântica, mas por uma lei complementar, uma emenda constitucional. Não por acaso a Amazônia foi o primeiro bioma a contar com um plano de prevenção e controle do desmatamento, uma política pública que conseguiu reduzir desmatamento de 2005 a 2012 em 83%, evitando lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, sendo a maior contribuição já dada até hoje por um país para reduzir CO2. A Amazônia é também a maior quantidade de área protegida do nosso país e a Amazônia tem a maior quantidade de terras indígenas demarcadas e homologadas. Então, essa apartação, esse anexo, é quase que uma negação, um recalque, porque a Amazônia é 60% do território, a Amazônia é com certeza a nossa identidade, a nossa raiz mais profunda. Tem um desafio que é de tirar o recalque da nossa raiz indígena, da nossa raiz florestal. Quando esse recalque sair, com certeza a Amazônia não será um anexo, será a parte mais profunda de nós e a parte mais visível e bonita de nós todos. Sem dúvida nenhuma. E tem uma questão que tem a ver com isso, ministra, que é sobre a exploração de recursos naturais, né? A gente sabe que a Amazônia tem uma riqueza vasta de recursos. A gente sabe também que são 28 milhões de pessoas que vivem na floresta e é uma equação, às vezes, difícil de balancear, né? Como que você cria condições de vida, de crescimento para essas pessoas sem usar os recursos? Eu acho que usar os recursos a gente sempre vai usar, né? Só sem que explorar os recursos. Isso, tem que usar com sabedoria. Tem que usar olhando para as experiências já testadas há milhares de anos dos povos indígenas, das populações tradicionais que trouxeram aqui já uma parte desse conhecimento, dessa tecnologia social e cultural. Usar com sabedoria. E se usar com sabedoria, na medida certa, da forma certa, com certeza não vai faltar, porque a abundância é imensa. Eu acho que a gente vai ter que aprender muito com as populações originárias e com a própria natureza, né? Gostei da ideia dos direitos da natureza como portadora de direito, porque nós fomos
criando meios para satisfazer o nosso desejo imediatista. A gente quer comer laranja o tempo todo, abacaxi o tempo todo, maracujá o tempo todo, açaí o tempo todo. E a natureza não é assim. Quando eu era criança, que morava na floresta, a gente comia o cacau no tempo do cacau, comia a ingá no tempo da ingá, a guariúba no tempo da guariúba, a pama no tempo da pama, o bacuri no tempo do bacuri. A gente tem uma cultura que é incompatível com a natureza. Por isso que a gente vai inventando tecnologia, mudando, alterando as coisas para satisfazer o nosso ego, o nosso desejo de gozo absoluto sobre o objeto. E nesse caso o objeto é o corpo da natureza. A Amazônia é esse corpo que ainda nos dá a chance de não querer ter um gozo absoluto sobre ele, porque isso é a destruição do objeto e de nós mesmos. E a gente vive num planeta finito também, com os recursos finitos, embora a gente não queira considerar isso, né? E, bom, a gente tem falado por muito tempo sobre o aquecimento global ficar em 1,5 grau, e agora já estamos falando em chegar a 2 graus. Como é que a senhora vê essa questão de adaptação? O que a gente vai precisar fazer nos próximos anos para viver nessa nova realidade que já está se manifestando aqui? Sim, essa realidade está na nossa frente em 3 dimensões. Ela está na nossa frente, o sertão virando mar, como disse o poeta, e o mar virando sertão, nas secas na Amazônia, nas cheias na região sul e em todos os problemas que estão acontecendo no mundo inteiro. A agenda de adaptação é uma agenda fundamental, prioritária. Nós trabalhamos a agenda de mitigação e de adaptação, e eu acrescento sempre que é fundamental também uma terceira perna, que é a agenda de transformação. Se nós ficarmos só mitigando e adaptando, nós não vamos dar conta de resolver o problema. Nós precisamos transformar o modelo insustentável de desenvolvimento. E ele é insustentável em várias dimensões, econômica, social, cultural, em várias dimensões. Então, a agenda de adaptação é um imperativo ético. Eu vou fazer uma metáfora que pode parecer muito forte, porque nós estamos vivendo sob o efeito de guerras que são devastadoras para a vida das pessoas, dos civis inocentes em vários pontos do mundo. Mas nós estamos debatendo muito, na perspectiva das guerras que estão acontecendo, em fazer os corredores humanitários para que as pessoas inocentes sejam poupadas da atrocidade das guerras. E nós precisamos entender que o que está acontecendo com a mudança do clima é uma guerra. E é uma guerra que, às vezes, parece imperceptível. É como se nós estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera, que estão mudando as grandes regularidades cósmicas, e nós precisamos fazer um corredor humanitário para que as crianças, os jovens, as pessoas possam ter um futuro. E fazer isso é cuidar da agenda de mitigação, da agenda de adaptação e, sobretudo, de transformação, de transformar essa nossa forma insustentável de ser e estar no mundo, de estarmos ligados aos limites extensivos da relação com a natureza. Nós precisamos ir para os limites intensivos. Nos limites extensivos, nós disputamos coisas, disputamos objetos. Nos limites intensivos, nós disputamos habilidade. Há limites, a natureza está mostrando aí para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para fazer o melhor poema, não há limites para fazer a melhor, enfim, a jogada de futebol, nem dar a melhor aula. Que bonito. Uma vez eu estava num evento, eu vi a ministra falar que a gente já tinha as condições econômicas, políticas, tecnológicas, capacidades econômicas, políticas, tecnológicas, mas não tinha capacidade moral para fazer a transformação. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Eu costumo repetir que a gente vive uma contradição. Nós já temos a maior parte das respostas técnicas para resolver os problemas mais graves do mundo.
Nós já temos técnica para alfabetizar todas as pessoas. Paulo Freire que o diga. Mas ainda temos milhões de pessoas que são analfabetas e alguns que, ainda que tenham ido para uma escola, continuam analfabetos funcionais. Nós temos tecnologia para produzir grãos para alimentar o país inteiro, mas nós temos 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Nós já temos técnica para produzir energia do vento, energia do sol, energia da biomassa, mas nós continuamos produzindo energia de carvão, de petróleo e gás e destruindo o planeta. Então, o problema não é de natureza técnica, é de natureza ética. É por isso que o maior desafio que nós temos é o de liderar pelo exemplo, de transformarmos aquilo que a gente diz naquilo que a gente faz. Tem um artigo que foi escrito por um escritor maravilhoso, o Mia Couto, e o Mia Couto diz que se nós quisermos mudar alguma coisa, nós vamos ter que nos livrar de 7 sapatos sujos e deixar eles fora de casa. Um deles ele diz que é o seguinte, que a gente precisa se livrar do sapato sujo de acharmos que porque estamos falando, estamos concordando, nós já estamos fazendo. Tem muita gente falando, diagnosticando e concordando, mas infelizmente ainda não estamos fazendo. Então, nós já temos respostas técnicas para os problemas que estamos enfrentando. O que nos falta é o compromisso ético e a decisão política para usar essa técnica e esse conhecimento para transformar o mundo em benefício da vida de um modo geral, não só da nossa e da própria natureza. Ministra, como é que a senhora vê o potencial do Brasil nessa transformação rumo a uma economia mais verde, de baixo carbono? Quais são os desafios que a senhora enfrenta nessa conversa no dia a dia? O desafio é esse, de liderar pelo exemplo. E o tempo todo eu coloco isso para mim mesma, para minha equipe, para o governo e nas conversas com a sociedade. Eu venho de uma experiência, eu sou ministra do Meio Ambiente pela 3ª vez, eu agradeço a Deus, ao presidente Lula, e principalmente o povo brasileiro que nos deu essa chance de não deixar o Brasil ser tragado pelo negacionismo, pelo populismo, pela falta de respeito com a vida, com a própria realidade. Então, o desafio é o de transformar boas ideias em políticas públicas, dar escala para essas boas ideias. Boa parte das respostas já estão sendo dadas, vêm sendo testadas por empresas comprometidas, pelo trabalho das comunidades. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente na primeira vez, o que nós fizemos foi pegar essas boas ideias, transformar em políticas públicas e dar escala. Um exemplo, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Foi um plano feito a muitas mãos, a muitos corações, envolvendo, na época, 13 ministérios, com a coordenação do Centro de Governo e a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente. Agora nós já atualizamos o plano novamente e ele agora conta com 19 ministérios, com a mesma governança, mas com o desafio de que não pode mais ser só ação de comando e controle. Elas são necessárias e nesses primeiros meses a gente já reduziu o desmatamento, nesses primeiros meses que já é quase um ano, em 49,5%. Mas isso é ação de comando e controle. Nós precisamos mudar a partir da mudança do modelo de desenvolvimento. É a bioeconomia, é o turismo, enfim, os sistemas agroflorestais, é a bioindústria, é o trabalho das comunidades. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer apenas, é uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. E, por último, é o desafio de não sermos mais desertores dos conceitos. Nós temos nos transformado seguidamente em desertores dos conceitos. A gente cria um conceito, alguém se apropria, deturpa o conceito, a gente abandona e inventa outro. A gente não pode continuar assim. A gente cria um conceito de desenvolvimento sustentável, alguém deturpa, a gente... agora é bem viver. Alguém deturpa, a gente abandona. E assim a gente vai sendo desertores dos nossos próprios territórios,
políticos, econômicos, culturais, sociais e simbólicos. É isso que eles querem. Nós devemos nos apropriar disso, e a forma dessa apropriação não é no discurso, é na prática. E é por isso que eu celebro que o presidente Lula diz que é desmatamento zero. Eu celebro que quem está coordenando a transformação ecológica é o ministro da Fazenda. E eu celebro que quem apresentou o programa de agricultura de baixo carbono foi o Ministério da Agricultura. E tudo isso só será possível se considerarmos tudo o que nós já temos feito pela experiência das comunidades, dos ambientalistas, da comunidade científica. Incrível. Ministra, quando a senhora tem esse tipo de conversa, o que fazer quando tem alguém do outro lado que não acredita em mudança climática ou tenta desmerecer o tamanho do problema? Diz, olha o tamanho dessa floresta, está derrubando só um pedacinho aqui. O que a gente fala nesse momento? Olha, se a pessoa é um negacionista raiz, convicto, eu não sei se tem alguma coisa que a gente possa dizer. Porque ele não tem uma chave de entrada, não há conectividade. Mas tem algo que a gente pode fazer e pode fazer coletivamente. E talvez só funcione se for coletivamente. O que a gente pode fazer é ampliar cada vez mais a consciência política, social, ética, cultural, para que os psicopatas não cheguem ao poder. E a única forma da gente conseguir que os psicopatas cheguem... E a única forma da gente conseguir que os psicopatas não cheguem ao poder, isso é uma frase que eu li em um livro chamado Ao Encontro das Sombras, um texto muito bonito que agora não lembro o autor. Mas isso me marcou muito, há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu li. E eu fiquei pensando sobre isso. A melhor forma de fazer com que os psicopatas não cheguem ao poder é tornando o poder desinteressante. Como é que o poder fica desinteressante para os psicopatas? É se o poder for um lugar de serviço. Se for um lugar de serviço, não for de pompa, não for de privilégio, não for de circunstância, eles não querem saber do poder. É uma resposta coletiva. A senhora foi pioneira em alertar sobre a questão climática. Tá há décadas falando disso. Tudo que a senhora vinha falando há muito tempo está se manifestando agora. É muito difícil ir contra falar do aquecimento global porque os dados da ciência estão aí. Como é que a senhora se sente em relação a isso? Porque foi muitas vezes incompreendida, né? E até algumas coisas, a Marina Silva é fraca, como é que ela vai enfrentar esses caras que estão aí? Eu já ouvi essas barbaridades várias vezes, já contra-argumentei. Como é que a senhora vê, olhando para trás, entendendo que tudo que você vinha dizendo, muita gente vinha dizendo, está acontecendo agora? Continuam dizendo a mesma coisa, mesmo diante da realidade em 3 dimensões. Mesmo diante das mortes em São Sebastião, no sul de Minas, mesmo diante da seca dos rios, da mortandade dos peixes, dos botos, enfim, continuam dizendo. E continuam dizendo que quem defende a mudança é porque é contra o progresso. Mas eu acho que o que a gente pode, nesse momento, fazer é evitar a tentação do eu te disse. Eu tenho me esforçado muito para evitar a tentação do eu te disse. Sabe aquela coisa da mãe da gente, da tia da gente, da irmã mais velha, que dá uns conselhos que a gente não considerou e quando a coisa acontece, aí eles vêm e dizem, eu te disse, bem que eu disse. Então, por quê? Porque para alguns que deliberadamente continuam insistindo no erro, não tem problema dizer o eu te disse, mas eles não se importam. O problema é a população. A população pode se sentir como se ela estivesse sendo vituperada, estivesse sendo caçoada por nós. Então, nesse momento, é o acolhimento. Porque o Gilberto Gil, certa vez, eu pensei nessa frase da música do Gilberto Gil, que ele diz o seguinte, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe que quer,
Quem tem que fazer são os governos, quem tem que fazer são as empresas e pagar o preço para fazer. Eu, toda vez que as pessoas me criticam por ser contra o desmatamento, eu penso nisso. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E lá na frente, se você não fizer aquilo que o povo quer, mas não sabe o que quer, ele vai cobrar dobrado, triplicado, porque ele vai dizer: você sabia, você era governo, você era empresário, você era cientista, tinha todos os meios para evitar isso, mas você, por populismo, por dinheiro, por voto, seja lá pelo que for, você deixou de fazer. Então, hoje eu evito o eu te disse e trabalho muito, com muitas pessoas, inclusive todos que estão aqui, para que a gente possa trabalhar, mesmo em situações adversas. Não é fácil, é muito difícil às vezes essas incompreensões, mas a gente tem que ser resiliente, Isso a gente aprende com esse rio que dá a nossa frente. Eu queria fazer uma última pergunta, porque infelizmente nosso tempo já se acabou. Qual que seria a sua mensagem de amor sobre a Amazônia para que as pessoas possam querer vir até aqui conhecer? Porque quem vem se transforma. Talvez uma mensagem de amor seria a forma como a Amazônia se transformou numa luta política para mim. Porque ela já estava em mim desde que eu nasci. Eu digo que essa luta entrou na minha vida e na vida de muitos, pelos 6 sentidos, os 5 sentidos naturais e o 6º sentido que as mulheres têm, mas nós vamos ensinando aos poucos a tecnologia para os homens. Obrigado. Pelos 6 sentidos, quando você vê a explosão de cores da Amazônia, quando você sente o aroma das suas flores, das suas resinas, dos seus olhos, quando você pisa na sua terra com folha seca ou úmida, quando você come o sabor do seu fruto, você só tem um caminho que seja coerente do ponto de vista ético e político com tudo isso. É defendê-la, respeitá-la, protegê-la e preservá-la. É difícil a gente proteger e defender aquilo que a gente não conhece, mas eu também aprendi que mesmo não conhecendo, é possível ter o mesmo amor, E eu evito muito: você não conhece a Amazônia, você não cantou lá, você não tem o direito de falar. Não, todo mundo tem direito de falar, porque a gente é possível de sentir, de perceber, é algo que faz parte da ética da sobrevivência. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é o coração do mundo, O Antônio Nobre me mandou uma imagem de 10 anos de acompanhamento de imagem de satélite, e aonde tem clorofila, pulsa como um coração, Aonde não tem, é como se tivesse uma esclerose, veias endurecidas. A Amazônia é o nosso coração, e a gente tem que cuidar muito dele. É isso que eu poderia dizer, Vamos amá-la, respeitá-la e trabalhar por ela, com o coração daqueles que a viveram primeiro, que são os povos indígenas e as comunidades tradicionais, da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Obrigado. Obrigado, ministro.